amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de darmos início ao nosso Evangelho, eu preciso que você confira aí a sua inscrição. Se você se inscreveu no passado, confere ainda se você está inscrito. E se você não se inscreveu e acompanha o nosso canal, aproveite esses minutinhos agora e já se inscreva. Da mesma forma, o like. Não espere o final do vídeo, já dê o like agora, que senão no final do vídeo você esquece, ou como muitos, não assiste até o final. Então já deixa o like também. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Ajude o canal e o vídeo a ir mais longe. Você compartilhando, você vai estar fazendo uma espécie de caridade, talvez ajudando alguém que precise estar ouvindo uma palavra, uma mensagem. Tem um sininho aí também, do lado do botão de inscrição. Aproveite aí, já clica nele e aí você vai ser notificado de toda a nossa movimentação aqui nesse canal. E tem um comentário aí também, aproveite o comentário, utilize esse espaço da melhor forma de comunicação entre nós e vocês. Críticas, sugestões, elogios, perguntas, fique à vontade, o espaço é de vocês. E isso faz o canal ter engajamento e o YouTube entender que está sendo que o canal está tendo uma boa procura e possa distribuir para o maior número de pessoas. Então, utilize esse espaço com vontade. Se você vai realizar o Evangelho no lar aí na sua casa, vai lá, separa a sua garrafinha, o seu copo com água, para que no final do Evangelho a espiritualidade fluidifique, colocando ali o que você está precisando para passar pelas tribulações aí que estão atormentando neste momento da sua vida, tá? Lembrando que se você convive com alguém, você pode colocar um copo, uma garrafinha para cada pessoa, porque aí é colocar em específico o que cada um está precisando para o momento. E se você também estiver sentindo aí lá no seu íntimo, no seu coração, que você precisa colocar o nome de alguém em oração, enviar, boas vibrações para alguém, você pode pegar o nome desta pessoa e deixar anotado aí na sua agenda, no seu caderno, onde você preferir, tá legal? Se essa pessoa estiver encarnada, você coloca junto do nome dela o endereço. Estando hospitalizada, você pode colocar o endereço do hospital, tá? Agora, se ela já estiver desencarnado, junto do nome, você vai colocar a data do desencarne. Lembrando que é importante a gente ter fé para que as nossas orações cheguem aos seus devidos destinos. Foi? Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente, para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim seremos. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos, para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção, em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que vocês estão acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje é de Richard Simonetti. A adoção de filhos não obedece às circunstâncias fortuitas. Há uma ampla mobilização da espiritualidade
no sentido de encaminhar órfãos aos lares a que se destinam. Mensagem de Richard Simonet. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 13. Nós vamos ler o item 18, que tem como título Os Órfãos. Lembrando que a gente faz um resumo, tá? Para a leitura não ficar cansativa. Então, os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis o quanto é triste estar só e abandonado, principalmente na infância. Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhe servir de pais. Considerai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi querida numa outra encarnação. E se caso pudesseis vos lembrar, isso não seria mais caridade, e sim um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo ser que sofre é vosso irmão e tem o direito à vossa caridade. Vocês já pararam para pensar como que é uma criança que está nesse mundo aí, que não tem um pai, não tem uma mãe, que é sozinha? Que deve passar na cabeça dessa criança, o sentimento que ela deve ter dentro dela? Já parou para pensar? E é um tema que não tem como fugir. Vamos ser direto. Quando a gente fala de órfãos, já se vem à mente a adoção. A adoção, ela é o nível hard aí da caridade, de você praticar a caridade. Você abrir a porta da sua casa, não só abrir a porta da sua casa, mas abrir a porta do seu coração para uma pessoa, para um ser o qual você até então desconhecia, só que você se permitiu amar essa pessoa. E quando você adota, você não faz só o bem para a pessoa, você está fazendo o bem para você. Você está praticando, igual eu falei, a caridade num nível máximo aí, juntamente disponibilizando um amor para o irmão, um irmão seu, o qual muitas vezes, talvez, tenha sido acordado na espiritualidade, como falou o texto. Você não lembra porque, se você lembrasse que aquele ser que você acordou na espiritualidade, em se encontrar aqui e viver juntos, se você lembrasse, talvez você fosse assim, tá bom, vamos viver, ia virar uma obrigação. Por isso que a gente não lembra, para ver se os laços lá de cima, os laços espirituais, os quais são os mais fortes, eles se concretizam aqui nesse plano. Estamos falando da adoção, mas muitas vezes a pessoa não tem condição de adotar. Hoje, administrar uma família, administrar uma criança é muito difícil. Não estou falando só em relação matéria, dinheiro, mas em relação ao todo. Mas você pode também se doar de uma outra forma, doando seu tempo, doando dinheiro muitas vezes, porque casas de caridade que cuidam de pessoas, de crianças órfãs, precisam se manter, precisam alimentar essas crianças, roupas, brinquedos. Padrinhar, como é Tem carinhosamente chamado, né? Tem muito isso, você paga um valor mensal aí e ajuda diretamente essas crianças. Acontece muito também, às vezes, no final do ano, né? Aquelas cartinhas de Papai Noel que você adota e manda o presente. Então, tem inúmeras formas, não é só adoção. Você pode colaborar com a criação, com a evolução dessa criança. Tem inúmeras formas, basta você ver a qual encaixa no seu momento de vida, no seu grau espiritual. E tem mais uma coisa, e também podemos falar dos órfãos que têm pais. São muitos. Ela é professora.
escola pública. E ela pode dizer melhor sobre isso. Às vezes a gente tem, digamos assim, aos nossos olhos, uma família estruturada. A gente não consegue imaginar o que determinadas crianças passam sendo órfãos, digamos assim, de pais vivos, de pais que estão ali todos os dias, mas que não olham para aquelas crianças, que simplesmente acham que por dar comida já está fazendo o seu papel. E esquece daquele olhar, né? Olhar se a criança está bem, perguntar como é que foi o dia daquela criança. Muitas vezes aquela criança ela é invisível dentro da própria casa dela, porque os pais não têm esse olhar, não se preocupam. Se preocupam apenas em trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. A gente sabe que o trabalhar ele é necessário porque a gente vive num mundo capitalista e precisa do dinheiro para sobreviver. Mas a gente não pode esquecer das pessoas as quais estão ali ao nosso lado, as quais nós, querendo ou não, digamos assim, assinamos, né, lá no plano espiritual que íamos ser responsáveis por determinados seres que viriam como os nossos filhos. E a gente esquece. A gente se preocupa só com o material. A gente não pergunta como está na escola, a gente não vai numa reunião, a gente não olha quando a criança está, muitas vezes, aprontando para chamar a atenção dos pais. Então, a gente tem também esses órfãos de pais que estão ali todos os dias, que não os abandonaram ao nascer, mas digamos que na sua criação estão abandonando os seus pequenos filhos, né? Que tanto precisam de orientação, que você olhar para esse ser também é uma prática da sua caridade, você se doar para aquele ser que está em evolução e que precisa da sua orientação e que muitas vezes vai se espelhar em você, não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado também para esses tipos de órfãos, que é o que a gente mais encontra por aí. Aquele que está no farol assaltando, aquele que está muitas vezes envolvido com drogas, muitas vezes é um lado, uma orientação que passou despercebido, né? Um olhar mais rígido ali em cima daquela criança que muitas vezes só queria chamar atenção e praticava pequenas confusões e a gente, coisa de criança, coisa de criança, vai passar, quando crescer passa. Então a gente tem que tomar cuidado e cercar os nossos filhos para que eles não sejam futuros órfãos aí e futuros adultos que vão carregar muitos traumas aí por conta de uma criação, né, não tão ali observadora, não tão acolhedora. Quando se fala de mãe, quando eu falo mãe, eu tô falando mãe e pai, entenda? Os dois. Não é só gerar que você vai ser mãe. Gerar uma criança, todo mundo gera. Animal gera criança. Inseto gera criança. Agora, tudo que vem pós-gestação, carinho, afeto, amor, atenção, se você não doar isso, não dá para considerar uma gestação. E aí cai no que a Vânia falou. A criança vai ser órfã de pais vivos. E é o que a gente vê muito hoje. Crianças órfãos de pais vivos. E tem mais uma situação que eu vou trazer aqui. Quando a pessoa, ela se sente órfã. E a gente está vendo muito hoje em dia. Muitas pessoas com problemas psicológicos, com depressão e assim por diante, por estarem se sentindo sozinhas, por estarem se sentindo órfãos. Só que eu vou falar uma coisa para você. Você não está sozinho. Você é filha de um Deus que está sempre olhando para você. E se for possível agora, vai até a janela da sua casa ou a porta da sua casa e procura uma árvore. Tá fazendo? Olha a folha. As folhas dessa árvore.
quando cai uma folha, Deus está ciente. E você acha que Ele não está ciente de tudo que está acontecendo com você? De tudo que você está passando? Você acha que Deus está olhando para você? Deixa Ele sofrer, que Ele merece. De forma alguma. Então, não se sinta órfão. Tem um Deus que está olhando para você. Tem Jesus que está ali para te amparar. Não se vitimize. Não ache que o mundo está contra você. Se aquilo o qual você está passando não está de acordo com o que você gostaria, isso tem um porquê. Basta você procurar entender e transformar aquilo em força para você evoluir. Então, não se permite virar órfão. Você virar órfão. Você se fechar no seu mundo e se deixar adoecer por conta de um sofrimento o qual talvez vem só da sua cabeça. E digo mais, quando você se permite isso, os espíritos que não são tão legais, mais conhecidos como obsessores, eles se aproveitam, fazendo com que você caia mais para o fundo do poço. Então, lembre-se, está perdido? Não está vendo a luz no fim do túnel? Tem um Deus lá em cima que está olhando por você. Qualquer ato, qualquer reação, Ele está ciente. Precisa de amparo? Jesus, o Evangelho, Ele te dá as coordenadas. Basta você querer entender. Ok? E quando a gente fala de órfão também, Renato colocou que a maior caridade que alguém pode praticar é adotar, se abrir para adotar uma criança, trazer para sua casa um ser que você não conhece, digamos assim, não foi gerado de você. Embora quando a gente gera um ser, quando a pessoa está grávida, filho biológico, você também não conhece aquele ser. Você não sabe qual vai ser os gostos, qual vai ser o temperamento, se vai bater com o seu, se não vai. É um conhecimento ali diário. Então a adoção também, ela vai passar por esse processo de um conhecer ao outro, de um estar aberto em aceitar o comportamento do outro. Porque imagina só na cabeça de uma criança, você enquanto adulto, nós enquanto adultos, quantas vezes nós ficamos bravos, com nossos pais quando não nos davam aquele brinquedo que a gente queria, não comprava aquele videogame, ou não deixava sair. E aí você fala, nossa, mas meu pai é muito chato, né? Nossa, meu pai, não, ele não gosta de mim não, porque não me dá as coisas que eu quero, não faz o que eu quero, não tá nem aí pra mim. Imagina uma criança órfã, o sentimento que ela tem de saber que a mãe que gerou, o pai que de repente está com essa mãe, não quiseram. Ou seja, eram dois adultos responsáveis por uma criança e nenhum dos dois quis assumir essa responsabilidade em criar esse ser, em orientar, para que ele fosse uma pessoa boa na sua vida. Então imagina a confusão que fica na cabecinha dessa criança em saber que ela foi rejeitada por duas pessoas. Enquanto às vezes ela vai frequentar uma escola e vai ver os pais dos colegas indo buscá-los, indo na reunião e ele sem ninguém. Ninguém o quis, Então imagina o trauma que essa criança carrega. E aí uma pessoa com toda a sua evolução se propor a adotar essa criança, levar para sua casa, assumir essa responsabilidade de dar comida, dar tudo aquilo de material que uma criança precisa, mas também dar tudo aquilo da parte emocional que faltou para ela por tanto tempo. Então imagina como que é a felicidade dessa criança em se sentir acolhida, em se sentir querida pela primeira vez.
né? E imagina os traumas também que essa criança vai carregar ao longo da vida. Sendo que a gente às vezes carrega trauma porque não teve o brinquedo que queria. Carrega um trauma porque a the best amiga, friends lá não te convidou para sair. E a gente fica criando essas mágoazinhas em pequenas situações do nosso dia a dia. Imagina uma criança que foi rejeitada, largada num abrigo por quem deveria amá-la, acolher, né? Proteger essa criança. Então, que a gente possa olhar com outros olhos para o lado da adoção. Ah, não estou preparada ainda para adotar? Ok, cada um tem seu momento, né? Cada um tá no seu grau aí de evolução, mas você pode apadrinhar uma criança num dia das crianças, comprar um brinquedo no Natal, pegar aquela cartinha lá que sempre tem disponível e realmente trazer um pouquinho de consolo, um pouquinho de alegria para alguém que tão pequeno já passa por tantos problemas, tantos traumas. Como o Espiritismo diz, tudo tem um porquê, mas a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para amparar, a gente está aqui para ser empático, né? Tentar se colocar no lugar do outro e entender que se fosse conosco, nós ficaríamos felizes em receber um brinquedo, uma roupa, coisas que a gente nunca teve, um pouquinho de atenção, né? Que eu acho que é o principal aí, a maior carência dessas crianças. Eu vou, para encerrar, tocar num ponto muito polêmico, mas que é necessário para você abrir sua mente e deixar de ser mimizento. Hoje em dia, a coisa mais normal, casais do mesmo sexo adotando crianças. Pare com esse preconceito. A gente vê muito aí casais dando uma vida ótima. Talvez a crianças que não tinham perspectivas de nada. E aí você fala, dois homens ou duas mulheres. O que tem? Espírito não tem sexo? Se eles estão dando amor, carinho, afeto, qual o problema? Então, pare de criticar, de pensar coisas ruins, de abnegar que seu filho talvez tenha um convívio com essas crianças que têm pais do mesmo sexo. Abre sua mente. O importante é que essa criança tenha um lar e tenha pessoas que zelem por ela e ajudem na evolução desse espírito. Porque apesar de ser criança, não é um espírito novo, é um espírito velho também, igual nós. Só que ela veio nessas condições por algum motivo, ou para ela evoluir, ou para que a pessoa que atravessar o caminho dela possa evoluir, tá? Então vamos parar com essas ideias aí fúteis, deixem de ser mimizentos. O importante é saber que uma criança precisa de um apoio fraternal, independente de sexo, cultura ou religião. É isso? E então, para concluir, vamos ver o que o Espírito Roberto mandou na mensagem. Acho que o próprio título já é autoexplicativo também, né? Mensagem do Espírito Roberto. Todos temos a ciência que somos filhos de Deus. Você foi criado para um dia alcançar a perfeição, mas para isso é preciso se fortalecer espiritualmente e moralmente. Por isso, abra o seu campo de visão a todos os irmãos que estão neste caminho a percorrer. Ame e respeite o próximo. Um dia este planeta em questão será melhor, mas será a consequência do que cada um faz. Faça o seu melhor e dê de tudo para si e para os outros. Por isso, é importante acolher a todos que estão abandonados, pois aquele que é privado de amor e cuidado é nosso irmão em evolução. Então, se esforce na prática constante do bem e da caridade. Lembre-se que os verdadeiros laços vêm com a conscientização,
tendo como resultado atos de amor, para que o planeta se ilumine e se ponha fim ao sofrimento alheio. Mensagem do Espírito Roberto. É isso. Vamos para a prece final. Vamos entrar em oração final. Vocês colocam seus pensamentos e aquilo que lhe é mais conveniente nas suas orações, ok? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos, que ilumine todos com que há de convivermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos à espiritualidade aqui presente que possa fluidificar nossas águas para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, vamos ficando por aqui. Agradeço a vocês que assistiram até aqui. E se você não deixou o like, aproveite agora, deixe o like, confere sua inscrição aí se está ativa, mete o dedo no sininho para você ser informado de toda a nossa movimentação, compartilhe esses vídeos. Esse vídeo principalmente é um bom vídeo para você compartilhar aí em rede social, nos seus grupos de WhatsApp. Talvez aquela pessoa que está na dúvida em adotar ou não, talvez seja um empurrão para ela dar o primeiro passo. Então, faça o seu papel. É simples, é só compartilhar. Você compartilha tanta besteira diariamente, por que não? Tá bom? Comente aí, fique à vontade. Faz o seguinte, você que adotou uma criança, deixe nos comentários. Deixe nos comentários. Faça isso. Tá bom? Então é isso. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenha uma ótima semana. Fique com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana abençoada com amor, alegria, fé e gratidão para todos vocês. A gente se encontra na semana que vem, na quarta-feira, às 9 horas da manhã. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente, tá? Um grande beijo, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.